Nossa, 9h07 já. Achei que era meio cedo. Todo mundo aí já? E alguém procurou o que é o Endurance? Ô, professor, só uma pergunta. Oi. O senhor, de repente, não errou o mês para postagem da tarefa do capítulo 5? Ela tá que só dá para essa tarefa aceitará envios a partir de quarta, 21 de outubro. Pode ser que eu tenha errado. Isso é fácil de se atrapalhar. Já... Tipo, tem ali um prazo bem grande dos 28 dias, mas caso a gente Sim. quisesse postar agora. Não, já altero lá. Tabela 5. Deixa eu me lembrar. Tem que voltar aqui e editar. Tá aqui, ó. Eu errei o mês. Setembro. Até 28 de outubro. Isso aí. Perdão. Qualquer coisa me avisem que eu já acerto na hora. O capítulo de hoje eu não coloquei tarefa ainda, mas eu vou puxar uma lá. Então, pessoal, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Alguém procurou o que é o Endurance? Tudo bem, vou procurar. Então, se botar no Google o que é Endurance, ele vai traduzir como resistência. Tá? Resistência. Mas, olha, é uma resistência à duração, tá? À persistência, certo? O Rally Endurance é aquele que dura várias e várias horas, tá? Então, é uma resistência ao cansaço, resistência à fadiga, certo? Então, é mais ou menos isso. E isso que a primeira coisa que a gente vai aprender a calcular vai ser este TSE. Qual é o valor dele, né, para o material que a gente escolher. Então, ele representa isso aí, né? Uma tensão abaixo do SE representa uma vida infinita, né, para aços, ou seja, você vai durar mais que 1 milhão de ciclos e ali além, né? É observado que para aços, passou de 1 milhão de ciclos, ele vai resistir até 10 na 7, 10 na 8, 10 na 9 ciclos, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente calcula, certo? Isso aí. Tem algumas condições, né, para isso ser verdadeiro, enfim, mas para outros materiais isso não acontece, né? Para outros materiais, passou de 10 na 7, você tem um joelho, certo? Ele muda um pouco a inclinação da curva, mas mesmo assim ele tem uma vida finita, certo? Para alumínio, por exemplo, tá? O mesmo vale para aços com solda, né? A solda também tira esse joelho, deixa uma vida sempre finita, né? E por aí vai. Por aí vai. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender é calcular esse SE. Esse SE, na verdade, ele não é calculado, ele é ensaiado. Mas, a endurance limite, tá? Esse SE, ele é ensaiado. Mas, observa-se que para aços, de novo, só para aço, tá, pessoal? Por outro material, você tem que ir para outro ensaio, outra tabela, enfim. Para aços, observa-se que o SE, tá aqui o SE no eixo Y, tá? E esse SE, ele tem uma linhazinha que a gente já vai descobrir o que que significa. Essa linhazinha é por causa do ensaio, né? É material polido, no tamanho padronizado, tudo conforme norma, certo? Esse SE linha é conforme norma. A relação entre o SE linha
E o SUT, ela é praticamente linear. Praticamente linear. Segue uma porção de 0,5. O que isso quer dizer? Quer dizer que para aços, o SE linha, ele pode ser equivalente, equiparado, com metade do SUT do material. Só isso, né? Claro que, ó, tem uma faixa aqui de aplicação, né? Mas, de novo, de uma maneira estatística, a gente assume 0,5, certo? Para aços acima de 1.400 megapascal, aços acima de 1.400 megapascal, a gente assume SE como sendo 700. Daqui para frente, a gente assume que ele tem uma estagnação, né? Daí para frente não agrega vida em fadiga. Agrega vida em fadiga. Então, esse é a primeira dica para você calcular o SE. Porém, isso que a gente vai ver ela que vem, se é tempo, hoje, mas acho que é ela que vem. Eu quero que vocês aprendam a calcular o SE. É para fazer uma tarefinha sobre isso. Aqui é o primeiro passo aí para a vida em fadiga. Porém, SE, cadê aqui? Aí. O SE linha, né, que é o limite de endurance, provém de uma amostra cuidadosamente preparada para o ensaio. Certo? Em caso onde segurança é fundamental, SE é e deve ser obtido do teste das peças atuais. Certo? Quando as peças reais, quando você não consegue fazer o teste das peças reais, o Marin, né, que é um pesquisador, sugere uma série de fatores, tá? Uma série de fatores para ajustar o limite de endurance. Então, ou seja, o que são essa série de fatores? É o K, KB, KC, KD, KE, KF. Você vai multiplicar o SE linha e obter o SE do teu material. Certo? Quais são os fatores que influenciam na vida em fadiga? Primeiro, fator superfície. Vocês acham que a superfície de um produto interfere na vida em fadiga? O que vocês acham? Uma colinha aqui para me puxar. Menos um. Tudo bem. Tá? A resposta é sim. Sim, professor. Opa. O fato da peça ser usinado, ou retificado, ou polido, interfere na vida em fadiga. Tá? Por quê? Vou puxar aqui aquele meu exemplozinho, né, que ele está aqui. Por causa dos defeitos de fabricação, principalmente quanto à usinagem. Tá? Não só quanto à usinagem, conformação também, fundição também. Ora, se eu pegar a minha peça e dar um zoom, certo? Na superfície, o que eu vou visualizar? Eu vou visualizar uma superfície rugosa. Uma superfície rugosa, né? Inclusive é o RA, né? RA e RZ, que são as medidas de rugosidade, enfim. E olha só, nessa superfície rugosa, quando aplicar uma carga, o que vai acontecer com os picos, como os vales? Eles vão funcionar como concentradores de tensão. Concentradores de tensão.
Então, o primeiro fator que a gente aprende, a gente vai calcular, né, é o Ka, que é o fator de superfície. Superfície. Tá, superfície. Como é que a gente calcula o Ka? A gente calcula como sendo A vezes S u T elevado na B. Só isso. S u T era a resistência do material. A e B são coeficientes que vem nessa tabelinha aqui, ó. A gente vai sempre olhar em megapascal. Aqui, vocês olharem no livro de vocês, está em português, tá? Aqui, como eu puxei da apresentação direto do professor, vem em inglês. Mas até é bom para a gente aprender um termo em inglês, né, da engenharia. Ground seria o retificado. Tá? Retificado. Machined or cold ground seria o trefilado, tá? Ou usinado. Laminado a quente e forjado. Certo? A gente observa que os fatores modificam, né? E quanto mais rugosa, se vocês calcularem, quanto mais rugosa a tua superfície, maior o teu K. Certo? Maior ou menor? É menor o teu K. Deve diminuir. Mas enfim, piora a vida em fadiga. Tá? Aqui, depois a gente vai fazer um exemplozinho. Calculando o K. O segundo fator que a gente considera é o fator tamanho, ou modificador de tamanho. Tá? Por quê, pessoal? Aquela nossa amostra que foi ensaiada, ela tem um tamanho padronizado. Tá? Um tamanho padronizado. Cadê ela aqui? 7,6 milímetros. É um tamanho pequeno. Tá? Então, nessa amostra, existe uma probabilidade de ocorrer defeitos nesta área. Se eu estou trabalhando com peças maiores, né? Quanto maior a peça, maior a probabilidade de haver defeitos na área crítica. Maior a probabilidade de haver defeitos na área crítica. Então, a gente aplica um fator KB, aqui. Fator referente ao tamanho. Ao tamanho. Para cargas de torção e flexão, tá? Para cargas de torção e flexão, a gente utiliza essas equações, tá? Sei que parece 4, mas 2 estão em polegadas e 2 em milímetros. Uma até 51 milímetros, ou seja, que a gente vai mais utilizar, tá? E a outra 51 até 254 milímetros. Tá? Barras maiores. Eu utilizo sempre essa segunda aqui, esquece essa primeira, tá? Porque elas são iguais, elas são equivalentes. Só uma é dividida, outra é multiplicada, certo? Eu sugiro sempre faça esse cálculo aqui. Depois a gente vai fazer um cálculozinho para validar, certo? Para cargas de torção e flexão. Se a carga for axial, KB é igual a 1. Tá? Então, no nosso exemplozinho que a gente estava olhando aqui, certo? Carregamento axial, KB vai ser igual a 1. Tá? Se eu tivesse flexão, eu aplico aplica esse fator. KC, fator carga. Tá? Ele vai variar conforme o tipo de carga. Né? Tipo de carga. Certo? Então, se é flexão, se é carregamento axial ou se é torção. Para carregamento, para fadiga por torção, olha, você tem um fator que reduz a vida em fadiga significativamente. Certo? Para carregamento de flexão, aqui tem um, mas na verdade você aplica o KD, que já vai ter uma redução. Então, por exemplo, aplicar uma redução e outra redução, ele considera para a fadiga, né, para a flexão, o KC igual a 1. Tá? KD, fator temperatura.
Então, a temperatura também modifica a vida em fadiga, certo? A temperatura vai modificar ao mesmo tempo o S e o T, né? Modificando o S e o T, vai modificar o SE. Certo? Então, a gente tem essa tabelinha aqui e tem uma formulazinha para calcular também, que é um pouco xarope aqui. E ó, embaixo, ali. Então, se você quiser usar a fórmula, mas aqui com a temperatura a gente se dá bem. O que vale a pena parar para observar? Até 200 graus, não reduz a tua vida em fadiga, ou até 250 graus, a temperatura não reduz a vida em fadiga. Ela tem um leve aumento, certo? 2,5%. Né? O material fica um pouquinho mais dúctil e tem um alívio de tensões. Mas se a tua máquina está operando até 250 graus Celsius, você não precisa se preocupar com fadiga. Acima disso, sim. Acima disso, você começa a ter fluência no material, enfim. Aí você tem esse fator de redução. Tá? Fator de redução. A gente vai fazer um exemplozinho aí, calculando ele. KE. Está quase acabando o fator confiabilidade. E aí vem aquela questão da dispersão estatística, né? Que a gente estava falando. Né? Que a gente está utilizando aqui, ó, a linha média, ou seja, 50% de confiabilidade. A chance de durar mais ou a chance de durar menos? A chance de durar mais ou a chance de durar menos? E aí a gente utiliza uma tabelinha, tá? Então, ó, 50%, o KE é 1, você não modifica. Se eu quero ter 90% de certeza que a minha peça vai durar menos do que o meu cálculo, eu aplico esse fator. 95, esse fator. 99, esse fator. Certo? Ah, professor, eu quero ter 100% de certeza. Então, estatisticamente, 100% de certeza não existe. Né? Se você não sabe disso, volta lá para a aula de estatística. Né? Mas aqui com 99,9 você já tem um fator, uma confiabilidade boa. Se você tem uma peça com alto risco, né, e tal, você até pode trabalhar com confiabilidade maior, mas também não há necessidade, muitas vezes não há necessidade. E o KF a gente não vai utilizar. Nunca utilizem o KF. Por quê? Logo mais, a gente vai aprender o concentrador de tensões para fadiga. E a gente utiliza KF maiúsculo. Então, para a gente não confundir o KF maiúsculo com o KF minúsculo, tá? Eu só vou falar isso aqui, mas nunca mais a gente vai utilizar o KF para cálculo do SE. A gente vai usar o KF em outra situação, então, o KF maiúsculo em outra situação. Mas o SE, o KF nunca entra no cálculo do SE. Anotem isso ali, escrevam nas notas de vocês, tá? Os exercícios que a gente for fazer, bota isso na cabeça. Para que tem esse KF então, professor? Para você lembrar de considerar outros fatores, como tensões residuais, tensões compressivas aumentam a vida em fadiga e tensões residuais trativas reduzem a vida em fadiga. Óbvio, né? Se fadiga vem de tração, né? Quanto mais, se eu tiver uma tensão residual que já está tracionando no material, ele vai facilitar o escoamento plástico, né? Por tração. Se eu tenho uma tensão residual que favorece a compressão, ela vai dificultar o escoamento por tração. Isso é bom para a vida em fadiga. Então, esse tratamento shot pinning, que é tipo um jato de esferas, tá? Ele é muito utilizado em peças que que necessitam de resistência à fadiga, certo? Por gerar tensões compressivas na superfície. Tá? Usinagem gera tensões de tração na superfície. Então, a usinagem, ela reduz a vida em fadiga. Tá? Características do trabalho a frio, a gente fala isso na aula de conformação, né? Por que a rosca laminada é melhor do que a usinada, né?
Porque o forjamento aumenta a resistência do material, né? Por causa que o grão fica alinhado com a direção do esforço. O grão fica alinhado com a direção do esforço. Isso aumenta a vida em fadiga. O encoramento também modifica a vida em fadiga. A corrosão tem impacto muito profundo na fadiga, né? Reduz a fadiga. Condição de superfície, caso haja alguma zincagem, pintura, né? Fosfatização, modifique a superfície. Você tem que pensar que isso vai modificar a vida em fadiga. A frequência do carregamento, embora isso seria papo lá para o final, ó. A gente fala em frequência lá para o final lá do capítulo, né? Enfim, tá ali para você lembrar que você pode sofrer algum impacto na fadiga quanto à frequência. Corrosão, né, por atrito, certo? Isso aqui é o que gera a eletroerosão, né? Mesmo o mecanismo está presente na tua máquina e pode reduzir a tua vida em fadiga. E por aí vai, né? N outros dados aí que podem alterar a vida em fadiga. Porém, os dados são limitados e precisam de pesquisas e testes. Então, por isso que a gente não considera no cálculo. Mas você tem que considerar no teu projeto. Está claro isso? Então, vou fazer um exemplozinho. E aí já vai servir para vocês fazerem a tarefa de vocês, que a tarefa ainda não está lá, certo? Mas eu vou colocar aí no final da aula uma tarefinha bem simples aí para a gente calcular. Na verdade, eu vou procurar aqui no Shigley, lá no capítulo 6, se vocês quiserem abrindo o Shigley aqui, deixa eu abrir aqui também. Capítulo 10, lá no capítulo 6. Tem uma lista de exercícios. Tem duas coisas que eu quero mostrar aqui no livro, que são interessantes. Cadê? Exemplo. O capítulo 6 é bem extenso. A gente não consegue ver todo ele, mas dá para ter uma base bem boa aí de fadiga. No final do capítulo 6 existe isso aqui, ó. Guia de procedimento e equações importantes para o projeto, para o método tensão-vida. E vai ser o nosso guia de bolso. Tá? Você vai fazer passo a passo isso aqui, ó. E no final vai conseguir chegar na vida em fadiga. Então começa por onde? Determine o SE linha, com base em dados de ensaios, ou metade do SUT, que nem a gente falou, né, pouco antes na aula aí. Segundo, modifique SE linha para determinar SE. Né, que são os fatores K, KB, KC, KD, esquece o KF. Certo? Aí tem uma tabelinha aí, umas equações simplificadas. Tá aqui, KB, KC tem a tabelinha, KD tem a fórmula e KE tem a tabela. Então, tá tudo aqui agregado. E tem um KF solto aqui para você lembrar de esquecer. Né? Lembrar de esquecer. Então, a gente vai na aula de hoje. Na aula de hoje, não. Eu acho que eu vou seguir um pouco mais. Mas isso aqui é o que a gente vai fazer na tarefa. Tá? Até o KE aqui e calcular o SE. Deixa eu ver se eu acho um exercício aqui que ajude nós nisso. Seria isso aqui. Aqui, ó. Tá? Esse aqui é o exercício que nós vamos fazer. Calcule a resistência à fadiga de um eixo de 32 mm de diâmetro do aço AISE 1035 com acabamento usinado e termotratado para uma resistência de tração de 710 megapascal. Tá? Isso aqui é um exercício bem prático aí do nosso dia a dia como engenheiros, né? Qual é a resistência à fadiga? O que é a resistência à fadiga? É o SE.
é o SE. Certo? Deixa eu copiar esses dados aqui na minha folha e vamos retracar. O exercício 6.6. Tá? Então, é ISE 1035 com uma resistência de 710 megapascal. Essa resistência, a resistência de tração, é o SUT. A professora, como é que você sabe que é o SUT? Porque é a definição, né? SUT é a resistência mecânica do material, né? Ele explica ali, ó, resistência de tração de 710 é o SUT. Diâmetro do eixo, Dzinho, igual a 32 milímetros. Mas que ele diz? Acabamento usinado. Certo? Calcule a resistência à fadiga de um eixo de diâmetro tal com acabamento usinado e termo tratado para uma resistência à tração de tanto. É isso aí. Simples assim. Tá. Por onde é que a gente começa? A gente quer encontrar o SE. O SE é SE' vezes KA, KB, KC, KD e KE. Esquece o KF. Mandou. Ai, que saco. Putz, SE'. SE' é SUT vezes 0,5, tá? Ou dividido por 2. Então, se o nosso SUT é 710, eu faço dividido por 2, assim fica mais fácil. Tá? 355 megapascal. Direto assim, sem rodeios. Encontrei o SE, beleza. KA. A gente vai procurar a tabela. Vou procurar aqui no livro mesmo, tá? Para ficar claro para vocês onde é que está essa informação. Aí, ó. K é Azinho SUT elevado na B. Eu estou com eixo usinado, acabamento usinado. Aqui. Então, eu tenho o fator A 451 e o expoente B menos 265. Então, meu KA vai ser igual a 4,51 vezes o SUT, 710, elevado na menos 0,2, já esqueci, 65. Tabela, qual é o número da tabela? 62. 62. Calcular quanto que dá esse K. Então, todos os fatores, pessoal, eles têm que dar perto de 1. Tá? Perto de 1. Vou usar essa calculadora fureca aqui. Eu não vou usar. Vou usar o Excel. Tem mais segurança. Por quê? Porque tem esse elevado aqui que é um pouco chato de calcular. A igual S. Ai, caramba. SUT igual e B igual. Então, meu coeficiente A é 4,51, SUT 710 e o B menos 0,265. Tá? A vezes SUT elevado na 0,7917, vai. Sempre 4 dígitos significativos, né? 4 algoritmos significativos.
que significa esse valor? Esse valor significa que da minha resistência em fadiga, que era 355, por ele ser usinado, eu só vou poder aproveitar 79% dessa resistência. Tá? Por ele não ser polido. Então, cá, encontramos. KB. KB. De novo, vamos lá no livro. Olha aí, o guiazinho. B. Tá? Ele não fala o problema, mas eu vou considerar um eixo rotativo. Tá? Diâmetro 32, então entra na primeira equaçãozinha aqui, ó. Tá? O KB é 1,24 elevado no diâmetro D, errei aqui no meu papel, menos 0,107. Vou copiar aqui. Eu tenho 1,24 vezes 32, que é o diâmetro. No caso, não precisa converter para metros, usa em milímetros mesmo. Isso, é importante. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Deixa eu compartilhar a outra tela. Como sempre trabalho em milímetros, para mim é normal, tá? E eu já assumo isso como do meu ser. Mas a equação original ela é feita em polegadas, por isso que é 51 milímetros, porque vai até 2 polegadas. E aí eles converteram de polegadas para milímetros. Tá? Então a mesma equação, ó, o mesmo expoente, tá? E esse fator aqui ele é convertido em polegadas para milímetros. Então sempre entra em milímetro. Tá? Se você quiser usar em metro, você vai ter que converter esse fator aqui também. Esse fator aqui também. Aqui sempre entra em milímetros. Tanto que por isso que ele fala aqui de tanto milímetros. Não sei se ele fala isso no livro, até ia procurar, mas no fim. Você entra sempre em milímetros. Aqui vai ficar 1,24 vezes 32 elevado a menos 0,107. Isso aqui vai dar igual a, vamos lá no Excel, 0,8558. Também 4 dígitos, né, 4 algoritmos significativos aqui, perdão. Tá? KB feito. Vamos voltar lá para o nosso guia. KC, eu estou usando flexão, então é 1. Feito. KD, bom, ele não fala nada em temperatura, então vou considerar a temperatura ambiente, e o KD para a temperatura ambiente é 1. Pronto. E o KE, ele não fala nada em confiabilidade, tá? Então eu vou utilizar o fator 1, porém a gente pode mudar aqui esse fator e visualizar isso como isso afeta na prática. Tá? Mas eu vou utilizar a princípio o fator 1. E está feita o nosso problema. Agora é só fazer o cálculo. SE vai ser igual, então, SE' 355 KA 0,7917 vezes o KB 0,8558 vezes, vou botar um xzinho assim, o KC, que é 1, vezes o KD, que é 1, vezes o KI, que é 1. Vou fazer isso no Excel também.
Legal, né? Legal. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se o meu eixo for dimensionado, ou a tensão do meu eixo for abaixo de 240 megapascal, ele vai ter uma vida dita como infinita. Tá? Ele vai durar 10⁶ ciclos ou mais. Se o meu eixo for dimensionado para uma tensão acima dessa, acima de 240, não significa que ele vai quebrar. Significa que ele não vai ter uma vida infinita. E eu posso calcular qual a vida útil, né? Quantos ciclos eu vou ter até a falha. Tá? Então, isso aqui é o primeiro passo, tá? Para a gente calcular a fadiga, né? Encontrar o SE, enfim. Tá? Eu vou botar uma tarefinha parecida com essa aqui no Moodle. A hora que tiver, eu coloco no WhatsApp lá que ela está disponível, certo? Porque eu vejo que é onde os alunos às vezes mais pedalam para conseguir sair do chão e é simples de fazer, tá? É bem simples de fazer, você já consegue fazer isso bem tranquilo. Tá? Bom, encontrado o SE, qual que é o segundo passo? O segundo passo vai ser construir esta curva. Construir essa curva. Porque se eu sei o SE, eu posso dimensionar ela para a vida infinita ou para a vida finita, né? Mas para mim dimensionar para a vida infinita eu tenho que conhecer a relação de tensão e vida, certo? Conhecer a relação de tensão e vida. E essa relação é a dedução do gráfico. Tá? Deixa eu puxar aqui, de onde é que ele puxa aqui? Deixa eu apagar isso aqui para não nos atrapalharmos. Deixa eu ver se eu consigo explicar daqui. Não é bem isto. Não é bem isto. Mas tudo bem. Bom, vamos lá. Por onde é que eu começo? Vamos ver. Essa hora aqui, 15 para as 10, já não está fácil. Vamos lá. Então, eu disse que para mim encontrar a tensão, eu tenho que conhecer, eu faço a dedução deste gráfico. Tá? Dedução desse gráfico. É um gráfico log-log. Então, a equação da reta de um gráfico log-log, ela não é igual à equação da reta de um gráfico linear, né, no gráfico cartesiano. A equação da reta vai tomar essa carinha aqui, ó. Y, que seria o SF, Y, é A N na B. Comentei demais aqui, vai atrapalhar demais no futuro. A N na B. A representa, deixa eu botar no papel aqui, fica mais fácil para mim conseguir explicar para vocês. Então, é o método SN, tensão, vida. Então, no eixo Y eu vou ter tensão e no eixo X eu vou ter vida. N. Tá? O primeiro ponto que a gente encontrou é o SE, tá? Ele corresponde a 10⁶ ciclos. Acima desse cara, eu tenho uma vida chamada de infinita. Então, esse aqui, eu sei que é um ponto que vai ter que ter na minha curva de fadiga. Tá? Minha curva de fadiga. E o outro ponto está no início do range aqui, do intervalo, que eu considero o método tensão-vida. É 10⁶. Está acabando a reunião, tá, pessoal? Vamos para outra lá, mais uns 10 minutinhos, para a gente conseguir fechar isso aqui.
e já vou conseguir calcular mais